Olá, prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar em uma das narrativas mais intensas e dramáticas da Bíblia, a história de Jefté. É um conto que fala de liderança, de promessas feitas no desespero e das consequências, muitas vezes devastadoras, que vêm com elas. Vamos juntos desvendar essa barganha tão trágica. E a história toda, mas toda mesmo, gira em torno dessa pergunta. Será que alguém que foi expulso, um marginalizado, pode ser a salvação justamente da nação que o rejeitou? Essa é a questão central que vai nos guiar por essa jornada. E aqui está ele, o nosso protagonista, Jefté. A identidade dele já é uma enorme contradição, não é? De um lado, filho de uma prostituta, do outro, um guerreiro. E não qualquer um guerreiro formidável. Esse conflito, tanto interno quanto externo, é o que move a jornada dele e o leva a tomar decisões extremas. Mas para a gente entender a barganha que ele faz lá na frente, primeiro a gente precisa entender de onde ele veio. E a história dele começa, olha, com rejeição e exílio. Pensa só, Jefté foi expulso da própria casa. Seus irmãos, para garantir que não teriam que dividir a herança, simplesmente o mandaram embora. Sozinho, ele foi para uma terra chamada Tob e, como um líder nato que era, acabou atraindo outros homens marginalizados para perto dele. No fim, ele sobreviveu, se tornando exatamente o que seus irmãos mais temiam, um forasteiro poderoso e influente. E então, a crise bate na porta. Os amonitas, inimigos de Israel, declaram guerra. E aí, num ato de puro desespero, os líderes de Gileade, sim, aqueles mesmos que permitiram que Jefté fosse expulso, percebem que precisam de um guerreiro. Eles precisam de Jefté. A resposta de Jefté é daquelas de cinema. Ele não aceita logo de cara, não. Ele joga na cara deles toda a hipocrisia. Dá pra sentir a amargura nas palavras, né? A ironia da situação é gritante. Aqueles que o rejeitaram agora estão ali, implorando por ajuda. Depois de uma boa negociação, ele concorda em liberá-los, mas claro, sobre seus próprios termos. E o primeiro ato de Jefté com o líder não é na batalha. O que é surpreendente é na diplomacia. Ele tenta resolver o conflito com palavras e não com a espada. Jefté envia mensageiros ao rei amonita com um argumento histórico e legal impecável. É uma demonstração e tanto de liderança, tentando evitar a guerra. O recado era basicamente: olha, a gente nunca pegou a terra de vocês. Nós pegamos a terra dos amorreus que nos atacaram primeiro. E mais, estamos aqui há 300 anos em paz. Por que reivindicar isso só agora? Mas lógica e história não foram suficientes para conter a ambição do rei amonita. A tentativa de paz de Jefté falhou. A guerra agora era inevitável. E é exatamente aqui que a história toma um rumo muito sombrio. Com a batalha prestes a começar, Jefté se volta para uma força maior, buscando garantir a vitória a qualquer custo. Esse momento é crucial. O texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Isso pode ser interpretado como uma inspiração divina, claro, mas também como uma pressão psicológica imensa para conseguir a vitória. É um momento de grande poder e, como vamos ver, de um perigo gigantesco. Antes de revelar o voto dele, vale a pena a gente refletir. Até onde alguém iria para garantir o sucesso? Para Jefté, o preço seria inimaginavelmente alto. Um preço que mudaria sua vida para sempre. E aqui está, o voto precipitado, terrível. Na ânsia pela vitória, ele oferece a primeira coisa que saía de sua casa como um holocausto, que é um sacrifício totalmente queimado, simbolizando uma entrega total. Uma barganha feita no calor do momento, que vai selar o seu destino. O voto foi feito, e agora vamos ver as consequências. A vitória militar veio, sim, mas junto com ela, uma tragédia pessoal de proporções épicas. A vitória de Jefté foi absoluta. 20 cidades amonitas foram devastadas e o inimigo completamente subjugado. Do ponto de vista militar, foi um sucesso tremendo. O voto, pelo visto, funcionou. Tente imaginar a cena. Jefté, o herói vitorioso, retorna para casa em Mispá, aclamado por seu povo. Ele salvou a nação, provou o seu valor. Era para ele estar no auge da glória, mas o destino lhe reservava uma surpresa terrível. E então, o horror. A primeira pessoa a sair para celebrá-lo, dançando com tamborins, é a pessoa que ele mais amava no mundo, sua única filha. A terrível ambiguidade de seu voto se torna clara da maneira mais cruel possível. O grito de angústia de Jefté é palpável.
O grande conquistador é instantaneamente quebrado. Ele rasga as próprias vestes, um sinal de luto profundo, percebendo em um único instante o custo real da sua vitória. A resposta da filha é tão chocante quanto a situação. Com uma calma e um senso de dever que desafiam a nossa compreensão, ela aceita o seu destino. Ela coloca a honra de seu pai e a palavra dele ao Senhor acima da própria vida. É um ato de sacrifício supremo. A história não termina com a tragédia. Ela continua na forma como essa tragédia foi lembrada, criando um legado que durou por muito tempo. O pedido final dela é incrivelmente revelador. Ela não pede para viver, não. Ela pede tempo. 2 meses para vagar pelas colinas e chorar não pela morte, mas porque nunca iria se casar, nunca teria filhos. Ela chora por um futuro que a promessa de seu pai lhe roubou. A narrativa descreve a conclusão com uma solenidade que chega a ser arrepiante. Cada passo é deliberado. Após os 2 meses, ela retorna, e Jefté cumpre seu terrível voto. O texto é direto, quase cirúrgico, o que torna o horror da cena ainda mais profundo. E foi assim que essa tragédia tão pessoal se transformou numa memória coletiva. A dor de uma jovem se tornou um ritual anual de lamentação e lembrança para todas as jovens de Israel, garantindo que sua história e seu sacrifício nunca fossem esquecidos. E no final a gente fica com essa questão. O que define a honra? É manter uma promessa a todo custo, mesmo que isso signifique uma tragédia indescritível? Ou será que a verdadeira sabedoria está em reconhecer um erro? A história de Jefté não nos dá uma resposta fácil. Ela nos força a refletir sobre a natureza tão complexa do dever, da fé e do sacrifício.